Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é 8 de novembro e nós estamos aqui para falar um propósito maior. Falar sobre um propósito maior. Quero dizer que agora, depois que eu encerro aqui, eu pego essa live e coloco lá no YouTube. Por quê? Porque a minha queridíssima Neuza me pediu, falou: Irlane, eu quero enviar para os idosos, não tem Instagram, não tem... Bota lá que aí coloca na TV e fica grande. Então, a partir de ontem, a nossa live já está lá no YouTube também. Então, nós temos aqui no Reeducação Familiar, nós temos no Facebook, Irlane Ribeiro, e nós temos no YouTube, ok? Vou colocar o link aqui no Stories também. Quando eu for postar, eu já pego o link do YouTube e coloco lá. Um propósito maior. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Jesus não veio para a gente fazer mais do mesmo. Jesus não veio para a gente ser igual. Todo mundo indo para o mesmo lugar. Jesus veio para fazer da nossa vida algo maravilhoso, algo produtivo, algo diferente. Porque Jesus é diferente. Não dá para ser igual sendo diferente. Igual é esse mundo que jaz no maligno. Agora, estar parecido com Jesus. Pedro aqui, ele estava no mar, no barco, todo mundo medroso, com medo, estressado com os ventos, com as ondas, apavorado. O texto diz apavorado, tomados de grande pavor. E quando eles veem Jesus vindo diante do barco, eles falam: é um fantasma. E aí Jesus falou: não, sou eu. E Pedro, olhando, falou assim: se és tu, me faça ir ter contigo. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Depois disso, outras coisas acontecem. Mas é Jesus fazendo milagres em cima de milagre, matando a nossa incredulidade. Porque às vezes, para a gente ter fé, a gente precisa de uns... Sabe? Como foi com Pedro. Porque Pedro caminhou sobre o mar, ele já estava vivendo o milagre. Um propósito maior. Jesus não veio pra gente ficar na média. E quando eu falo isso, né, porque a gente fala: porque eu vou falar no Maracanã para 100 mil pessoas. Cara, você pode falar no Maracanã. Mas às vezes você não fala com porteiro, você não fala com vizinho, você não olha uma criança, você não fala com idoso. Você quer falar mesmo no Maracanã? Eu costumo dizer que quem não fala comigo não pode ficar em pé pra mim, não. Principalmente quando é algo, né? Existem situações que você não fala com a pessoa, né? Porque você não conhece, enfim. Mas você cumprimenta a pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Educação é algo que a gente tem que aprender na base. O problema é que às vezes a gente tem um pai e uma mãe que não tem educação. Em 2007, no meu trabalho, né? Fui trabalhar no hospital. Me deram uma menina para eu treinar, a menina entrava nos setores, falava com os médicos, ela não dava bom dia, boa tarde, boa noite, ela jogava o documento dela, ela entrava: faz isso para mim, faz aquilo, e não falava bom dia, boa tarde, boa noite. E a reclamação daquela época sobre aquela menina não era uma reclamação de: ela não trabalha direito. Cara, ela é mal educada, ela não fala com ninguém. E quando eu fui ensinar para ela, eu fui conversar com ela de tanta reclamação que eu tinha ouvido, eu falei assim: olha, filha, eu vou te ensinar o serviço, e o serviço você tá indo bem. Só que boas maneiras você traz de casa. Hoje, na minha clínica terapêutica, que eu mais ensino o tempo todo é boas maneiras. Habilidades sociais, boas maneiras. E a gente tem manual de habilidade social, a gente ensina habilidade social. A gente faz sessões externas para a pessoa conviver com a vida. Porque os filhos do quarto, só vê o telefone, o notebook, a TV, as séries todas eles sabem. Só que conviver, hoje. E aí a psicologia organizacional, né? Psicologia do trabalho, tá falando.
e administração, toda a equipe de treinamento de pessoas numa instituição, né, numa organização. Ela fala que nós contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamento. Então a pessoa tem todos os diplomas do mundo, mas ela não consegue falar bom dia com o outro. E se ela é confrontada, alguém diz não pra ela numa reunião, ela se arma igual um gato. Que houve, gente? Vai tratar em terapia esse negócio aí. Então a terapia hoje não é só pra aquilo que a gente dizia, doença mental, sanatório, é pra maluco, não. É pra ter vida, pra poder viver em sociedade, aprender a viver. Porque nós estamos com déficit disso. Tudo o que Jesus fazia tinha um propósito prescrito e buscava ensinar ou apresentar algo às pessoas que o testemunhavam. Então Jesus o tempo todo era essa forma de ser. Normas, condutas, expressões, amor, direção, carinho, empatia. Jesus era autocompaixão. Hoje a gente está aqui, ó, estudando autocompaixão. Autocompaixão. Tem um monte aqui de autocompaixão. E Jesus era a figura da autocompaixão. Jesus era aquele que olhava com íntima compaixão. O que significa íntima compaixão? As minhas vísceras, o meu eu, o meu mais interior se compadece com a sua dor. E a pergunta era: o que queres que eu te faça? Jesus era esse que olhava e dizia: o que você quer para não sofrer mais isso? Porque quando eu tô com você, eu também sinto a sua dor. Esse era Jesus. Ao ler o versículo acima, você pode se perguntar: mas então por que Jesus andou sobre as águas? Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos seu caráter divino, ou seja, o fato de ele ser o Cristo aguardado. Isso me ensina que Jesus quer que conhecemos a ele como Deus. Em João 1:1, a Bíblia afirma: ele estava com Deus. Ele era Deus. E o verbo se fez homem, eu estou completando, não está aqui, tá? O verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Leia João 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nele estava a vida. A vida era luz, luz dos homens, luz de Deus. Luz que iluminava os homens, mas que vinha de Deus. Não é essa luz que Thomas Edison tentou 10.000 formas de criar. Foi a luz de verdade, a luz que criou todas as coisas, a luz feita pela palavra. Haja luz, haja transformação, haja vida no seu lar, haja cura dos vícios, haja cura da dependência, haja cura da depressão, haja cura. Jesus também veio para que a gente tivesse cura e vida em abundância. Isso tem toda a importância, porque nos faz viver com esperança. E aí o Mário Sérgio Cortella diz: esperança de esperançar. Esperançar que coisas boas podem vir, que milagres podem acontecer, que tudo pode mudar, porque Deus está no controle. E como ele não faz coisas medíocres, e aqui ele andou sobre as águas, ele pode criar o que nunca existiu para fazer o milagre que você precisa. Outro fato foi Jesus ter entregado por amor a cada um de nós, a fim de produzir em nosso coração a convicção de que fazemos parte de algo maior que nossa própria vida, pois Ele tem planos, propósitos e projetos para cada um de nós. A morte e a ressurreição de Cristo por nós diz que a vida e que há um lugar, porque Ele diz assim, ó: eu vou para o Pai. E quando eu for, o Consolador virá, porque vocês não ficarão sozinhos. E eu vou preparar-vos um lugar. E se nós estivermos nele, nós temos direito a esse lugar. Quando passamos a ter essa convicção, é importante, é impossível nossa vida não mudar completamente. Quando conheci Jesus e me dei conta disso, todo o meu ser mudou. Como você tem sido? Como você tem sido?
Você tem vivido como se fosse apenas um homem sábio e inspirado, ou tem se apropriado do fato de ele ser o próprio Deus? Você olha para Jesus, um homem sábio, um mestre que teve na terra, uma pessoa com uma dádiva. Como que você olha para Jesus? Ou você olha para Jesus e fala, ele é Deus. E porque ele é Deus e eu aceitei ele como o único Senhor e Salvador da minha vida, eu posso desfrutar das maravilhas que ele disponibiliza para mim e para você. Saiba que ele veio à Terra para cumprir o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. Olha aqui. O mundo, ele quer a sua atenção. Hoje, nas redes sociais, se você está aqui comigo, você está me dando atenção, né? Mas eu estou te entregando algo. Calma, só vou explicar para entender esse conceito. O mundo, ele quer a tua atenção. Então, o algoritmo, ele nos bombardeia. Quero uma máquina de lavar. Quando eu abrir lá, vai estar aparecendo. Quero um iPhone 16 Max Pro. Vai estar aparecendo para mim. Adoro livros de psicologia. Eu recebo e-mails de lugares que eu nunca me cadastrei. Eu recebo no feed do Instagram. Porque o algoritmo, ele trabalha com os nossos desejos. Ele quer a nossa atenção. E se ele captura a nossa atenção, pronto. Aí eu vou lá e compro o livro. Eu vou lá e compro o iPhone 15 Max Pro, iPhone 16 Max Pro. Tô lá, consumindo. Porque o meu tempo, a minha atenção vale para o algoritmo. Deus quer a nossa intimidade. A relação com Deus. E aí Pedro, de novo, eu vou citar Pedro, porque Pedro, ele fala que todo mundo ia negar Jesus, mas ele não. Todo mundo pode te negar aqui, mas eu. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. E Jesus nega a primeira vez. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Estava com ele, se parece com ele. Não estava com ele, não. Você fala como ele. Não estava com ele, não. Na terceira vez que ele nega Jesus, o galo canta. E ele lembra das palavras de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Pedro está no mar, lá, fazendo o que ele fazia. Porque Jesus chamou Pedro para ser pescador de homem. E Pedro veio para ser pescador de homem. E de repente, quando Jesus morre, a esperança morre, ele vai pescar. Jesus aparece lá na praia e pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Jesus, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, amo. Tu sabes que eu te amo. Então, já que tu me ama, faz algo. Porque amor é o que o amor faz. Se eu amo e não faço nada, é claro que o amor, ele tem um equilíbrio entre dar e receber. Jesus ia sustentar e estar com Pedro. E a ordem de Jesus para Pedro foi, então, apacenta as minhas ovelhas. Continua o meu legado. Foi isso que Jesus estava conversando com Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Se você ama Jesus, se você diz que ama Jesus, o que você tem feito por Jesus? Porque o amor é o que o amor faz. O que você tem feito por Jesus? E fazer algo por Jesus não é difícil não, tá? Porque eu vou cantar, porque eu vou pregar, porque não precisa. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E o Santo Agostinho vai dizer assim, pregue o tempo todo e, se preciso for, fale. Olha o que ele está dizendo. A sua vida é a imagem de Jesus. Então só vá. Vá com valores, vá com princípios, vá com amor, vá com generosidade, vá com longo ânimo, vá com domínio próprio, vá. E aí, se perguntarem, mas nossa, você é tão calmo, você é tão sereno, você consegue resolver os conflitos. Não é que a gente vai ser aquela pessoa que fica lá, no monte, não é isso. É você indo pelo caminho, mesmo que você tenha que ser duro no aspecto de ser firme na sua decisão, na sua palavra.
Mas você não está destruindo ninguém. Porque se posicionar não é ofender. São coisas diferentes. Então a gente vai para a nossa vida, amando Jesus, levando Jesus e mostrando Jesus, sendo a carta aberta de Cristo na terra. Sendo amor, sendo paz, sendo longo ânimo, sendo domínio próprio. A pastora Tânia Teresa diz que se a gente não tem um domínio próprio, a gente tem um demônio próprio. Se a gente não domina a nossa... a gente vai fazer isso com alguém. Percebe? Então a gente precisa desenvolver a habilidade de ter domínio próprio. E aí, você tem vivido como se Jesus fosse apenas um homem, eu já li essa parte, né? Saiba que ele veio à Terra para cumprir o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. E ele fala isso, né? Quem vê a mim vê o Pai. Vocês estão há tanto tempo andando comigo, conversando comigo e não viu o Pai ainda? Eu sou a imagem do Pai. E apóstolo Paulo lá depois fala disso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar a Jesus. Apegue-se ao fato de que ele sempre saberá o que é melhor para você e o conduzirá a prosseguir. Mesmo que os dias sejam difíceis, existe um propósito maior a ser cumprir. O seu momento, aquilo que você está vendo, não determina tudo o que você é. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou. Só assim, sua vida terá verdadeiro sentido. Sentido, significado, esperança, amor, vida, paz, alegria. É o que Jesus comprou na cruz por nós. E aquele hino diz assim: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas a receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em você. Jesus é o maior do mundo, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. E essa obra aqui sou eu, na assinatura está escrito Deus. Deus está pintando a nossa história. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos neste momento, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar e clamamos, ó Deus, para que possamos nos sentir vivos. Senhor, tira todo espírito de morte de nós, todo espírito de morte na nossa mente, toda paralisia, todo fracasso. Muitos de nós paramos de viver quando perdemos um ente querido, um filho, um marido, um irmão. Senhor, por isso nós neste momento declaramos vida sobre nós, vida de Deus sobre nós, que o sangue de Jesus seja derramado sobre cada um de nós nesse momento e resgate a alegria de viver, porque o nosso tempo ainda não acabou aqui. Por isso nós pedimos, Pai, que possamos viver e viver vivendo, experienciando em ação para experimentar o propósito maior, que é Jesus na nossa vida, fazendo milagres infindáveis na nossa casa, na nossa família e no nosso ser. Nos abençoa, Pai. Muda a nossa história. Mexe nas nossas vísceras, no nosso coração, na nossa mente, na nossa estrutura e desarma
toda raiz de amargura, todo trauma, toda rejeição. E que possamos, a partir de hoje, vivermos vivos e abundantes na tua presença, crendo que foi para viver que o Senhor nos escolheu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 313 de 366 dias. Gênesis 13 é o texto que você vai ler na sua casa. E a palavra-chave é reconhecimento. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus te chama hoje para que você tenha uma vida e a tenha em abundância. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Beijo no seu coração e até amanhã.